O Christian estava me falando aqui no intervalo que a Camila, que é uma menina muito querida, muito profissional, que trabalha com a Mary Kay, não é? Aquelas maquiagens. O carro do Christian é todo cor-de-rosa. Precisa ver que belezinha como ele chega aqui. Ele estava dizendo que a Camila, por ser uma consultora, ela é gerente, né, da diretora nacional. Olha só, Christian, eu achava que era regional. Que maravilha, parabéns, Camila, você merece. Então ela tem uma necessidade muito grande de falar com muita gente, né? E ele estava dizendo que às vezes, quando ela termina de dar a resposta para todo mundo, que ela é muito rápida no WhatsApp, ela tira o Wi-Fi imediatamente. Porque senão as pessoas não param, gente. Elas não param de falar. Se você manda uma florzinha para encerrar, ela manda um coraçãozinho para você de novo. Aí você não sabe se precisa parar no coraçãozinho ou se você deve mandar mais uma coisinha. Aí manda uma boquinha mandando um coraçãozinho pela boca. Uma carinha mandando um coraçãozinho pela boca. Aí ela vai e responde, aquilo não tem fim. Aí você já tem vontade de sair apagando tudo para ver se... Porque eu particularmente, tenho, no dia do meu aniversário, por exemplo, eu ainda estou aqui com a resma de mais ou menos umas 200 mensagens que eu não vi. Fui vendo aos poucos e fui agradecendo e respondendo. Mas eu tenho uma sensação de que eu tenho um pacote nas costas quando eu olho aquele celular cheio de mensagens a serem respondidas. Então, o Cristo estava perguntando, o que aconteceu com a gente, né? Por que nós estamos assim? E eu estava refletindo com ele aqui no intervalo, que essa mudança que nós vivemos, ela é muito recente. Muito recente. Então, está difícil ainda avaliar quais serão as consequências disso tudo na nossa vida. Porque nós estamos protagonizando a mudança. Os nossos pais não viveram assim. Nós que estamos na fase dos 40, 30 e poucos, até mesmo 20 e poucos, os nossos pais não viveram com aparelhos grudados nas mãos dia e noite. Estou vendo aqui, por exemplo, o povo do Twitter. A Dirlene está dizendo assim, dependendo do que eu vou fazer, fico o dia todo sem ligar o celular, porque atrapalha mesmo. Olha só, atitude heróica. Consigo administrar cada vez mais. Só uso se não tenho nada urgente para fazer. E primeiro é o Twitter, viu, padre? É que a Dirlene também eu conheço bem. Essa criatura é muito mais evoluída do que todos nós. Tem uma sensibilidade, uma alma bonita. Eu tive a felicidade de conhecê-la melhor numa peregrinação que ela fez comigo para a Terra Santa. E eu pude ver o tanto que essa menina já tem uma visão de mundo, uma alma muito mais evoluída do que a minha. Por isso que você consegue desligar, minha filha. Mas eu estava vendo aqui um monte de gente que o programa nem tinha começado direito, já estava dizendo, que programa maravilhoso, é para mim. A ansiedade é tão grande que não espera nem as coisas acontecerem para dar palpite. A Maristela Oliveira dizendo, vou advertir, levante de madrugada, mas nem chegue perto do seu celular, faz perder o sono. É isso mesmo, perde mesmo. Mas nós estamos protagonizando esse tipo de comportamento. Volto a dizer, os nossos pais não viveram assim. E eu me lembro que quando eu dei uma entrevista aqui para a TV Vanguarda, que é a Globo aqui do Vale do Paraíba, a Patrícia Falcosi, que é uma menina que trabalha lá no Jornal Hoje, ela era até uma das principais, que trabalhava diretamente com o Evaristo Costa, quando ele ainda apresentava o Jornal Hoje, a Patrícia que coordenou o trabalho, essa pesquisa das pessoas que estavam atuantes nas redes sociais. Então eram quadros assim, cada dia era um. E eu fui um dos dias do Jornal Hoje, eles falando sobre o meu trabalho como padre e como alguém que tem muitos seguidores na internet. Hoje eu tenho 18 milhões de seguidores nas redes sociais, ajuntando todas elas. É muita gente, né? E ela me dizia que ela teve um encontro com o presidente do Google e que ele fez uma reflexão muito interessante com ela. Ela queria saber dele quais seriam as consequências disso para nós, desse estar constantemente conectado.
E ele fez uma colocação muito interessante. Ele falou assim: olha, eu pessoalmente olho para este momento presente da mesma forma, olho para nós vivendo desse jeito, desenfreado, sem saber ainda as consequências do que isso vai causar na nossa vida. Eu relembro do episódio de quando o bacon foi descoberto nos Estados Unidos, de como o bacon foi incorporado na dieta americana naquela época. E eu me lembro, e para mim foi fácil identificar isso, porque eu me lembro a primeira vez que eu senti o sabor do bacon. Você lembra, Christian? Porque embora eu tenha sido criado com carne de porco, aquela carne que ficava na lata, eu sempre, em casa, a nossa comida era feita na banha, mas a primeira vez que eu senti o sabor do bacon foi uma coisa fora do normal. Foi num sanduíche daqueles podrões, né, que são naqueles trailers de sanduíche. Eu tive uma sensação de que eu tinha descoberto a 8ª maravilha do universo. Imagina o que foi isso quando o bacon foi criado e comercializado e as pessoas não sabiam das consequências, porque hoje a gente sabe que o grande problema da gordura saturada é quando ela é misturada no carboidrato, né? Diz que a gordura só ela mesma não faz mal, mas na hora que nós misturamos as gorduras com os carboidratos, então isso fica uma bomba para nós. Então ele disse que o uso desenfreado do bacon, que foi colocado em tudo, provocou uma geração de pessoas doentes logo depois. E que ele acreditava que esse uso também, sem critérios, de aparelhos que ficam nas nossas mãos, com radiação, de pessoas que dormem com os aparelhos, esse aparelho muito próximo de nós o tempo todo, no bolso. Às vezes a pessoa anda o dia inteiro com o celular no bolso. É claro que isso vai ter consequências. É claro que isso, daqui a um tempo, nós vamos olhar e pensar. Pensar não. E vamos concluir. Muitas doenças, muitas neuroses. Inclusive ele falava com a Patrícia sobre a própria ansiedade. Nós estamos dizendo aqui, a ansiedade é uma delas. Mas e as inúmeras doenças psíquicas que estão surgindo, que são de nossa época? Eu mesmo. O que é a síndrome do pânico? Uma incapacidade de lidar com a vida. Agora, você acha que isso é da noite para o dia? Não. Isso são coisas que não vão sendo resolvidas, um modo de viver que não está sendo saudável, que vai acumulando e de repente transborda. Inclusive eu quero agradecer muito. Eu acabei de saber, aqui antes de começar, a Bia me disse que por causa do programa do SBT que foi ao ar anteontem não, foi segunda, né? Eu não assisti, eu não sabia que ia ao ar naquele dia. O programa Conexão Repórter, do repórter Cabrini, fez uma entrevista comigo e eu tive a oportunidade de falar longamente sobre o problema que me acometeu no ano passado, que foi a síndrome do pânico. E a Bia disse que nós recebemos hoje, ou melhor, desde que o programa foi exibido na segunda-feira, inúmeros depoimentos de pastores evangélicos pelo Brasil afora, agradecendo pela coragem de a gente ter falado do assunto, porque são problemas que eles enfrentam, eles estão enfrentando. E eu me lembro que quando dei uma entrevista muito rápida também para o Fantástico, eu recebi de muitos padres através do meu e-mail: Padre Fábio, eu também enfrento a síndrome do pânico, eu também estou enfrentando a depressão. Então, depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, são doenças muito comuns nos nossos dias. E é impressionante como, claro, pode haver sim causas químicas para essas doenças.